Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, com cada familiar, em mais esse dia, mais um dia abençoado que o Senhor preparou para que juntos nós pudéssemos estar para meditar na palavra do Senhor. Que vocês possam estar tendo uma semana de muitas bênçãos e vitórias, essa primeira semana, do mês de agosto. Hoje, nosso segundo devocional deste mês e mais uma palavra muito abençoada do Senhor para as nossas vidas. Hoje o tema é o exemplo de Naamã e nós vamos ler em 2 Reis 5:1. Então eu já convido você para juntos fazermos a leitura da palavra do Senhor. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Bom, o próprio versículo já diz quem era Naamã. Então, como diz aqui, ele era chefe do exército do rei da Síria. E diz aqui ainda, era um grande homem, era valente, além de ser chefe do exército, que só por si, por essa posição, já é algo muito importante. Mas ainda fala, que ele era um grande homem, era valente, e ainda por cima, o seu exército foi ganhador aqui, foi vencedor, deu livramento aos sírios, venceu a guerra. Só que ele tinha um problema, ele tinha a lepra. E todos sabem que a lepra é terrível, uma doença terrível. Vai caindo os pedaços do corpo da pessoa, ela é contagiosa. E hoje tem cura, hoje tem tratamento, tem cura, mas naquela época não tinha. Inclusive os leprosos, eram excluídos da sociedade. E ele estava desesperado. Aí uma mocinha, uma menina, a Bíblia fala uma menina, que era a serva da sua esposa, da esposa de Naamã, que era israelita, chega para esposa, para ele, e fala, que se ele estivesse diante de Deus, que Deus poderia curá-lo. E então Naamã vai até o seu rei, o rei da Síria, e conta o que essa menina falou. O que o rei diz? O rei prezava muito por Naamã, por tudo que ele era. Escreve uma carta ao rei de Israel e manda Naamã com essa carta ao rei de Israel. Agora, essa é a história, por enquanto, de Naamã. Uma introdução para que nós possamos entender. E dessa história, nós vamos aqui aprender 4 lições muito importantes para seguir, coisas que devemos seguir e coisas que não devemos seguir do exemplo de Naamã. Bom, o primeiro exemplo e a primeira lição é que Naamã era um homem que procurava. Nos versículos 4 e 5, diz assim: Então Naamã foi notificar a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. O que demonstra aqui? Que ele procurava, ele estava em desespero, queria a cura dessa doença terrível, então ele saiu à procura de algo do que fosse necessário para receber a cura, para ser curado e ficar livre da lepra. Então, ele ia fazer o que fosse necessário para ficar livre, para ficar curado da lepra. Muito bem, vamos trazer para nós agora. Quando estamos doentes, seja uma doença física, como era a lepra, qualquer tipo de doença, seja uma doença espiritual, seja uma doença da alma, emocional, ou seja um problema, uma doença agora levando para o lado de problemas financeiros, ou que qualquer outro tipo de problema,
que você tenha. Você também é igual Naamã, que faz o que seja necessário para resolver esse problema? Para que você seja curado desse problema? Porque Naamã estava disposto a fazer o que fosse preciso para que ele fosse curado. Ele era um homem que procurava. Muitas vezes, as pessoas querem receber a cura, querem receber o problema, mas não fazem nada para isso. Sentam-se, cruzam os braços e acham que tudo vai cair do céu. Eu quero arrumar um emprego. Muito bem. E o que você está fazendo para arrumar esse emprego? Está fazendo um currículo? Está mandando seus currículos para os lugares? Ah, eu quero passar num concurso. Você está estudando para passar num concurso? Ah, eu quero me casar. Você está orando e esperando em Deus para você se casar, arrumar a pessoa certa? Ah, eu quero ser curado de uma doença que eu tenho. Você está indo ao médico e está orando e acreditando que Deus pode usar inclusive o médico para te curar? Ou te curar sem o médico? Mas você está fazendo o que precisa? Está cuidando da sua alimentação? E, eu quero emagrecer. Mas você está fazendo o que precisa para você emagrecer? Quer parar de comer, regularizar sua alimentação e fazer o que mais for necessário para isso? As pessoas são muito acomodadas. Querem as coisas, mas não querem fazer o que é necessário para conseguir as coisas. Então, Naamã, ele era um homem que ia atrás do que ele queria. Ele procurava. E nós temos que seguir esse exemplo de Naamã. Ir atrás do que procuramos. Perseguir os nossos desejos, perseguir os nossos sonhos. Esse é um exemplo positivo de Naamã, que nós temos que seguir. Segunda lição, Naamã procurou em lugares errados. Esse já é um exemplo que nós não temos que seguir de Naamã. Onde nós vemos isso? Versículos 6 e 7. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu o Deus que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Ou seja, Naamã saiu em busca de algo que iria curá-lo. Excelente, mas ele foi no lugar errado. Procurou a pessoa errada, foi no lugar errado. Foi atrás do rei de Israel, orientado pelo seu rei, levando a carta para o rei de Israel. Mas não é o rei de Israel um homem comum? Embora fosse rei, de grande importância e autoridade, mas não tinha o poder e autoridade para dar a cura daquela doença, a lepra, para tirar a lepra de Naamã. Isso só Deus poderia fazer. Tanto é que o rei de Israel falou isso. Se rasgou e disse: Sou eu? Por acaso sou eu Deus para fazer isso? Não sou. Então, quantas vezes, quando temos alguma coisa a querer conseguir ou resolver na nossa vida, procuramos as pessoas erradas, os lugares errados? Em primeiro lugar, temos que buscar em Deus. Consultar a Deus se é da vontade dele aquilo. Perguntar para Deus se é aquilo que ele quer que eu faça ou que eu seja. Buscar em Deus a cura. Buscar em Deus a solução para o problema. E se ele quiser que eu procure alguém, ele vai me orientar. Mas temos que tomar cuidado para que o espírito do engano, do diabo, também não me venha ao coração quando nós estamos procurando em Deus. Porque isso também acontece. Por isso o Espírito Santo tem que nos dar discernimento para saber se é a voz de Deus ou a voz do diabo ao falar aos nossos corações. Hoje, os homens são levados pelo poder, pela ganância, pelo orgulho, assim como também já era naquela época. E aí, nós damos ouvidos a pessoas erradas,
damos ouvidos e vamos, a lugares errados, assim como aconteceu com Naamã. Naamã achou que o rei de Israel poderia resolver o seu problema porque a sua serva falou que o senhor dela, se ele estivesse diante do senhor dela, ele seria curado. Mas o senhor dela, que aquela menina falava, não era o rei de Israel, mas era o rei dos reis, o senhor dos senhores, que é o senhor dos exércitos, era Deus. Então ele entendeu tudo errado e foi no lugar errado. Ele foi atrás de homens e não de Deus. Terceira lição: Naamã desprezou a mensagem do profeta. Outro exemplo que não podemos seguir de Naamã. Vamos ver os versículos 10 a 12. Então, este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. O que aconteceu aqui? Naamã, depois de todo esse mal entendido, de ter ido no lugar errado, ele foi atrás do profeta Eliseu. Opa, foi atrás de uma pessoa certa, uma pessoa de Deus. Porém, ele achou que ia chegar lá, que Eliseu ia falar assim: você está curado em nome de Deus. E pronto, ia embora sossegado, mas nem sempre Deus age dessa forma. Deus pode fazer dessa forma? Pode. Ele pode resolver o problema assim? Pode. Pode resolver? Você está curado? Pode. Ele pode resolver o problema. Você já vou entregar hoje a solução para o seu problema? Ele pode. Porque ele é o Deus do impossível e todo-poderoso. Mas nem sempre é dessa forma que ele age. Ele pode te dar a cura do jeito que ele quiser e no tempo que ele achar que é o tempo certo. Pode usar o médico, os remédios para te dar a cura. A solução do problema pode ser de forma gradativa, devagarinho, para que você cresça e aprenda com aquilo. Então, nem sempre é como você quer. Para ontem, para hoje, já e dessa forma. Deus age como Ele quer e a melhor maneira é do jeito de Deus, porque é o melhor para cada um de nós. Mas Naamã não quis nem saber, ficou bravo porque ele tinha que mergulhar 7 vezes numa água barrenta, suja. Ele falou: eu não vou entrar lá, não. Não vou entrar, não vou mergulhar. O que é isso? Ele podia falar para eu ser curado e pronto, e acabou. Achei que é isso que ia acontecer, não vou fazer isso. Então, ele desprezou a mensagem do profeta. E por orgulho. Então, que nós não desprezemos por orgulho a voz de Deus e de nenhum profeta de Deus. E a última lição. Naamã chega à conclusão correta. Segue a ordem e é curado. Versículo 13 e 14. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Mostra aqui que quando nós esperamos em Deus, quando nós damos ouvidos a Deus, aceitamos a vontade de Deus na nossa vida, quando ouvimos a mensagem dos profetas de Deus, dos verdadeiros mensageiros de Deus, nós recebemos a vitória e somos curados em nome de Jesus. Então, que nós possamos aprender com o Naamã. Nós vimos 4 lições, 2 que devemos seguir. Quais são? Que devemos ser pessoas assim como Naamã, que era um homem que
sair à procura da solução. Nós também temos que ser assim. Outro exemplo que temos que seguir: chegar na conclusão correta, seguir as ordens de Deus para recebermos a vitória. E as duas que não devemos seguir: não procurar em lugar errado e dar ouvido a pessoas erradas. E a outra, desprezar a mensagem de Deus e de seus profetas. Que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração e que você medite nesta palavra e pratique na sua vida para ser abençoado. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, muito obrigada por mais essa mensagem, uma mensagem de edificação, aprendizado para nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos abençoe, a nós, nossos familiares, nossos animais, nossos bens. Fica conosco no restante desta quinta-feira, nosso final de semana, Senhor, que seja muito abençoado. Fica conosco, nos guardando debaixo das tuas asas. Cubra-nos com teu sangue e coloca os teus anjos acampados ao nosso redor. Senhor, muito obrigada por nos ensinar e nos abençoar. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Mais um final de semana estamos chegando, que vocês possam ter um final de semana muito abençoado pelo Senhor. No domingo, culto de louvor e adoração ao Senhor, que vocês possam, se quiserem estar conosco, será um prazer tê-los conosco na rua Ildefonso Silva, 1514, T3, bairro Nova Brasília, aqui em Ji-Paraná. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Fiquem com o meu abraço. Aguardo vocês também na próxima terça-feira para mais um devocional. E assim vamos caminhando juntos com o Senhor e juntos como irmãos na paz do Senhor. Até domingo e até terça-feira, em nome de Jesus.